E hoje a gente trouxe duas pessoas para comentarem um pouco aqui para a gente de como é trabalhar com cripto, com blockchain, com digital asset no mercado financeiro tradicional. Bem-vindo mais uma vez a um episódio do Contos do Cripto. E aqui você já sabe, a gente fala de economia, blockchain e criptomoeda. E hoje a gente trouxe duas pessoas para comentarem um pouco aqui para a gente de como é trabalhar com cripto, com blockchain, com digital asset no mercado financeiro tradicional. Você que está aqui com a gente, que está assistindo, que trabalha com cripto ou que investe, você tem lá o seu mundo do dia a dia. Agora imagine esses dois caras que estão aqui, que estão lá na Genial Investimentos, que é onde eles trabalham, com os caras vendendo milhões, bilhões em ação, em FI e tal, e o cara lá querendo vender Ethereum e Bitcoin para a galera. Então a nossa conversa hoje é isso, é como é trabalhar com digital asset dentro de um banco, corretora tradicional. E aí, eu sou o Estevão Riso, e aqui com a gente está o Eric e o Bruno. Se apresentem aí para a galera. Fala aí, pessoal, tudo certo? Aqui é o Eric Marinelli, ou em todas as redes sociais que quiserem me achar, @Eric com CH, literalmente qualquer uma, esse é o @. Cara, eu tô trabalhando na Genial, eu trabalho diretamente com a parte de cripto, como vocês estão mais acostumados a ouvir, né? Só que o que é interessante de área de digital assets, né, que acho que o Estevão introduziu, é que não é limitada a cripto por si só. Então você tem grandes interseções com o próprio mercado como um todo, né? O mercado tradicional, o mercado financeiro inteiro. Então o cripto acaba sendo um pedacinho do que é o digital assets como um todo, e por ter essa interseção, nada mais justo do que todas as instituições financeiras já estarem olhando para digital assets também, porque, enfim, a gente vai entrar nesse assunto mais para frente, tipo, é algo que vai dominar tudo aqui. Eu tô na parte microcripto e até já dando gancho aí pro Bruno, o Bruno é o cara que tá na parte de digital assets macro, né, digamos assim. Inclusive a parte que engloba a parte micro que o Eric está tocando. Então, fala pessoal, meu nome é Bruno, até para dar uma cor ali de onde que eu vim do mercado cripto, na verdade, vim parar no mercado tradicional, com a ideia de ficar no mercado tradicional, mas fui puxado para cripto de novo. Então, eu fui um dos fundadores da Mercúrios Cripto, que hoje é a casa de research e gestora, então nasceu, na verdade, com a ideia de ser gestora, inclusive, e aí, por coincidência do destino, acabou virando uma casa de research de cripto. Eu vim para a Genial ali no final de 2020, então eu estava buscando entender um pouco mais sobre o mercado tradicional, numa época que eu fiz o curso de certificação para virar gestor, então eu queria virar gestor para poder abrir o fundo justamente na Mercúrios. Gostei bastante do mercado tradicional e vim fazer research de bancos, seguradoras e serviços financeiros na Genial, o que acabou me dando um track record muito bom de mercado tradicional no sentido de entender a criptoeconomia, mas com olhos críticos aonde, na minha percepção, é falha, e olhos de realmente uma pessoa que gosta bastante, no sentido onde a economia tradicional é falha e cripto resolve. Então, você tem um ponto de interseção e opiniões muito agregadoras nesse sentido, o que na minha avaliação é muito bom. E aí eu fiz essa parte research de cripto na Genial, então eu nasci com esse braço ali onde o Eric agora está, a gente se conhece já de longa data, eu trouxe o Eric ali para tocar a parte research e fui para a parte de digital assets. Então, na parte de digital assets, eu estou muito mais com o escopo de tokenização hoje em dia, de investment bank como um todo. Então, você tem a parte de tokenização, você tem a parte de fund service, ou seja, como uma empresa capta recurso, mas o escopo principal é agregar a tokenização em algumas dessas vertentes de mercado tradicional. E aí a gente entra um pouco mais a fundo depois, porque eu estou encurtando uma história que é bem mais longa do que esse simples resumo. Então, eu devolvo a palavra para vocês aí, para a gente já começar o papo e eu aprofundo um pouco mais nele. Eu vou falar o seguinte, do meu lado já deu para despertar a minha atenção aqui. Eu sou o Kenneth Correia e estou bem curioso pelo que o Eric e o Bruno vão trazer hoje para a gente aí. Então vamos começar com a primeira pergunta simples, direta, mas óbvia, né? Conta um pouco pra gente o que é a Genial, né? Ela é um banco, é uma corretora, é os dois, e do departamento de digital assets que vocês estão dentro. Eu acho que a forma mais interessante de contar é um storytelling. Então a Genial ela veio
na verdade, do Banco Pactual lá atrás. Então, os sócios fundadores aqui da Genial, o André Schwartz e o Rodolfo Richer, eles vieram ali do Pactual. Quando o Pactual foi comprado pelo UBS, eles saíram do UBS depois, quando o UBS Pactual ali foi recomprado e virou o BTG Pactual, e depois do non-compete eles fundaram o que ficou bastante conhecido aqui no Brasil por banco de investimento. Então foi o Banco Brasil Plural, e ao longo do tempo a gente foi diversificando os ramos de atuação. Então hoje em dia a Genial é uma instituição financeira que é bastante completa, então não se caracteriza só como banco, nem como corretora, nem como administradora, ela é um escopo mega completo ali no mercado financeiro. Então, na verdade, nasceu como banco, o objetivo era serviços de fund service, de captação para empresas, de fazer mercado de ECM, que é o que a gente conhece como Equity Capital Markets, que é captação de recursos para a empresa, de DCM, que é você captar via dívida para uma determinada empresa, e outros serviços de banco e bastante corporativos. E ao longo do tempo a gente foi criando um braço de distribuição para esses produtos, porque é super importante no mercado financeiro você não só ter a originação e a estruturação, mas poder vender esses produtos. Inclusive é uma das grandes dores de mercado de tokenização hoje. Então você consegue estruturar, você consegue ter vários ativos, mas tem dificuldade de vender. E aí a gente criou a corretora. A corretora cresceu bastante, principalmente desde 2018 até então. Então a gente teve um mercado de bastante alta, acertou em algumas estratégias e pegou um nicho específico de investidores que fez com que a corretora ganhasse bastante relevância. Em outros espectros, a gente também teve um crescimento muito relevante. Então hoje a gente tem mesa de energia, tem comercializadora de energia como um todo, a gente tem a parte de corporate desk, que é super relevante ali em fazer on e off ramp, porque para o mercado de cripto é um serviço super importante. Então o on e off ramp foi o primeiro contato que a gente teve diretamente com cripto, que era o serviço que a gente fazia para as exchanges de trocar moeda fiduciária por cripto. Na verdade, o que a gente fazia para as exchanges era só criar uma conta para ela, e o dinheiro que você depositasse na exchange em fiduciária ia estar na nossa conta banco, porque a gente tem a licença bancária. Então, o que a gente chama do on e off ramp é pegar a moeda fiat de uma outra instituição e subir nesse ambiente de exchange, e aí o cara lá dentro consegue fazer liquidação de ativos digitais. Então, a gente começou a fazer isso lá em 16, 17, os bancos na época eram um pouco crypto-friendly, então se você pegasse a maioria dos bancos fechou conta de exchange, enfim, teve um monte de problema nessa época, e a gente abraçou esse mercado como um todo, assim. Então, desde aquela época a gente foi ficando próximo. A gente fez 2 investimentos minoritários em exchanges, um deles na mercado Bitcoin. Então, antes do SoftBank entrar ali, a gente fez esse investimento minoritário e acabou se aproximando muito do ecossistema. Nesse meio do período, a gente começou a distribuir produto via nossa corretora. Então, a gente começou a distribuir produto de asset. Aqui no Brasil, você tinha os fundos, que eram fundos abertos de cripto. Então, é até uma estrutura meio esquisita, que é um fundo aqui no Brasil que tem que investir num fundo no exterior que investe em cripto. E aí, como você tinha um fundo aberto, a regulamentação exige que você tenha uma certa alocação no exterior e uma certa alocação tinha que estar no Brasil. Então, uma parte dos ativos ficavam em títulos de renda fixa aqui no Brasil e uma parte em cripto. Isso era ineficiente pra caramba, assim, porque o cara que queria investir em cripto, ele queria que o portfólio dele tivesse 100% em cripto da parte que ele quer alocar. Não que tivesse 20% em cripto e os outros 80% em ativo de renda fixa. E aí veio a ideia no mercado da gente fazer um ETF. Então, esse primeiro ETF foi construído pela Hashdex, que é a gestora, e a gente foi o coordenador líder nessa oferta. E eu entro em cripto de novo na minha vida nesse meio de campo, porque era necessário ter um braço de research para a distribuição disso, para auxiliar, então, B2C a vender, para até fazer uma educação financeira do que era cripto para os outros braços da empresa. Então, digamos que o top-down era bem educado nesse sentido, o pessoal gostava, entendia de cripto, tanto que já tinha essa relação bastante corporativa com exchanges desde o passado, mas a gente precisava ensinar o restante da empresa o que era esse produto até para instruir investidores. Foi um mega sucesso, assim. Então a gente distribuiu, salvo engano, na oferta 700 milhões de reais e muito rapidamente se tornou o segundo maior ETF da Bolsa Brasileira. Depois disso, a gente foi para o braço de tokenização. Então, eu saí da parte de research, que estava relativamente estruturada ali, o Eric entrou. A gente está ressignificando essa área agora, porque a gente tinha um produto que era um ETF, esse ETF foi distribuído e agora você precisa distribuir alguma coisa. O research nada mais é do que inteligência de mercado. Então, se você tem um research, você precisa agregar essa inteligência em algum lugar, seja para a alocação do seu cliente, seja para ele saber o que comprar e melhor informado. Então, a gente está
novamente ressignificando esse negócio. E vão ter duas vertentes. Uma delas é curso, então a gente vai ter um curso de cripto, e a outra delas é via produtos financeiros. Então a gente vai ter uma plataforma de negociação de cripto que as ideias por trás daquele negócio, da alocação, da venda, vêm justamente da área de research. Então o research está significando nessa ponta. Na parte de tokenização, a gente significa através de serviços de funding para empresas que já estão na nossa base. Vou dar um exemplo para vocês. Então, tem uma determinada empresa que quer captar recursos, quer antecipar um recebível que ela tem. Você pode fazer isso através de tokenização, abrindo aquele ativo para clientes de ticket menores, porque você não conseguiria fazer isso via mercado tradicional, porque a estruturação seria muito cara, e eventualmente clientes que não teriam acesso àquele produto. Isso diminui as taxas de captação da empresa. Então, para a empresa você tem o benefício de ter um funding mais barato, ou seja, um custo de financiar a operação mais barato, e para o investidor você tem um produto com um yield mais alto. Então, é mais ou menos nessa tese, você tem algumas vertentes, tanto de equity quanto de dívidas, tem sandbox regulatório, tem algumas frentes que a gente adota, considera e estuda aqui para conseguir implementar, e tem algumas operações já em execução. Então, foi um trabalho até então de alguns meses, e eu que estou tocando essa frente. E aí, fora a gente, tem a parte do Corporate Desk, que é a parte que faz esse on e off-ramp de cripto, e tem a parte que desenvolve a plataforma. Então, é mentira falar que nós somos os únicos de cripto da Genial, mas nós somos os únicos full cripto, então que só fazem coisa de cripto de fato. Então, o nosso segmento é focado totalmente em cripto e o restante é uma bola dividida ali com outras áreas, outras funções e outras metas. Mas, cara, eu fiquei impressionado, assim, primeiro com a sua capacidade de contar tanta coisa em tão pouco tempo. Cara, que história fantástica. Eu não fazia ideia que a Genial fazia tanta coisa, nem de onde ela vinha. Só para o pessoal saber, gente, não tem patrocínio aqui, tá? Eu convidei o Eric e o Bruno porque eu realmente admiro o trabalho dos caras e eu pedi para eles contarem a história porque era realmente uma curiosidade minha. Então, mas, cara, eu fiquei impressionado com isso, com a capacidade de reduzir e com a quantidade de coisa que você trouxe. O treino leva à perfeição, né? Eu acho que eu já treinei esse pitch algumas vezes. Bom demais, cara. E aí eu queria aproveitar esse gancho do que o Estevão comentou para perguntar para vocês assim, como que é trabalhar nessa área de cripto, né? Estar aí full cripto, tá de repente levantando essa bandeira dentro de uma empresa que é tradicional, que vem da que a gente chama do TradFi, né, das finanças tradicionais. Como é que, por exemplo, os líderes de outras áreas talvez mais pesadas, com alocação maior, com grande patrimônio aí, como é que eles olham para vocês? Até o tamanho das verbas, né? O cara tá lá negociando 1 bilhão e você tá ali negociando centena, né? É fácil e difícil ao mesmo tempo. Não sei se o Eric quer sumarizar aí antes. Eu vou começar falando do... Não, primeiramente, para quem está assistindo a gente, esse aqui, vocês estão observando o time de Digital Assets da Genial, está todo presente aqui nessa gravação, mas eu por estar olhando... dentro do research, né, que eu faço? O que seria o research tradicional? Além de precisar, né, ou querer agregar para o cliente, o researcher, o pesquisador tradicional, ele vai tentar analisar o mercado, trazer a tese dele em cima do setor que ele cobre e tentar achar as melhores oportunidades de investimento dentro do que ele está lendo ali e passar isso para o cliente. Dentro de cripto, você tem modelos de precificação de ativos que não são... Aliás, você não tem como usar tão facilmente os modelos de precificação que são usados no mercado tradicional hoje. Até tem, mas tem uma margem de erro muito grande. Enfim, então você acaba ficando mais preso numa leitura de mercado como um todo, né? Que teses você acha que se encaixa? E é basicamente o que eu tenho feito lá. Por ser eu fazendo essa leitura, eu acabo sendo meio que o cantinho estranho ali da sala do research, sabe? Tipo, aquele ali é o cara o cara de cripto ali, é o outro. Mas é um pouco curioso. Mas o que fica mais legal ainda é que conforme o pessoal vai tendo ideia, né? Você vai vendo as pessoas que estão tentando quebrar essa barreira aos poucos. Eu acho que eu comentei num outro podcast que cripto, por mais que você goste ou não, e aí eu digo cripto mesmo, tá? Não necessariamente só digital assets. Cara, você pode gostar, pode não gostar, mas já é relevante mundialmente. Então você vai ter cripto sendo comentado aqui num canal de 4 amigos conversando sobre cripto,
como em Davos, que todo ano agora já é comentado sobre cripto, seja pouco, seja muito, já é comentado. Então você não tem como fugir. Então é um caminho que já é um pouco sem volta. Então, nesse 1 ano que eu estou na Genial, é legal ver a abertura que novas pessoas vão tendo, às vezes, para perguntar sobre, entende? Então, o interesse, né? As pessoas vão tendo mais curiosidade. Ainda mais por pessoas que você não esperava, sabe? Tiveram alguns encontros meio nada a ver, assim, tipo, o cara cruza com você no corredor e a gente tem um podcast na Genial, né? Só que é uma empresa grande, tem mais ou menos 1.000 funcionários lá, você não conhece todo mundo. Aí, cruzei com um cara no corredor, ele meio que ficou olhando, eu falei, cara, eu não conheço ele e tal. Ele falou, assisti um podcast sexta lá, que a gente estava falando sobre opções, né? Operar opções de cripto. Assisti lá, e eu opero aqui, não sei o quê. Começou a falar, eu falei, meu amigo, não fazia ideia que o maluco operava isso. E, tipo, isso é muito legal. Aí eu vou deixar o Bruno tocar a parte de mais abrangente do negócio. O mais institucional, assim, então, que a gente consegue puxar, eu acho que naturalmente existe um trabalho educativo em cada interação que você tem, e isso, de certa forma, é difícil, mas é proveitoso. Então, a parte proveitosa da coisa é que você, sendo profissional que tem entendimento numa área que eu acho que hoje em dia, diferentemente do passado, todo mundo sente uma certa necessidade de conhecer, principalmente no mercado financeiro, porque você tem um certo incentivo por resultado em mercado financeiro, não só em mercado financeiro, mas em qualquer mundo corporativo, e como você tem um mercado que passou a ser relevante e ele caminha em paralelo hoje em dia ao mercado tradicional, porque as empresas tradicionais operam um pouco cripto e as tentativas que você tem de empresas tradicionais operando cripto, mesmo que não sejam tímidas no sentido da intenção da empresa, ainda em relevância e participação do mercado, elas ainda são pequenas comparado ao mercado que é dominado por exchanges e por empresas que não necessariamente são reguladas, existe um interesse muito grande do mundo corporativo de entender cripto e de começar a agregar esse tipo de serviço. Então, esse é um lado da coisa. De saber. Esse é um lado da coisa. Então, esse é o lado mais longo prazista e de médio prazo. E no lado de curto prazo, existe realmente uma dificuldade de interesse, que é qual alocação que você dá, quando você vai colher esse objetivo. O mercado de cripto anda em ciclos muito grandes, então é muito difícil você pagar a conta daquele negócio que você está desenvolvendo no curto prazo. Então, tudo necessita uma justificativa dentro de uma discussão orçamentária, uma discussão de qual que é a alocação que eu vou fazer em determinado projeto, muito grande, porque as coisas colhem os frutos Estamos dando dinheiro para esses moleques brincar, os caras não trazem lucro. Então, é uma coisa difícil no mercado, assim. Então, se você pegar a maioria das instituições, e aí eu não falo nem por Genial como um todo, você tem a maioria das instituições financeiras no Brasil já tem uma área de cripto. A gente foi descobrindo isso ao longo do tempo, assim, quando a gente começou, e principalmente quando eu mudei para a área de digital assets e saí da bolha de research, que research é uma bolha no sentido de você ficar pesquisando os ativos do lado da procura para passar a informação para o investidor. O lado de IB, então de tokenização, de digital assets mais abrangente, é um lado de buscar negócios. Então você entende como é que outras instituições e outros players funcionam. A maioria das instituições financeiras aqui no Brasil já tem alguém com escopo de cripto. E algumas têm uma equipe relevante de cripto, eu digo mais de dezenas de pessoas de cripto, só que você não faz ideia que esse negócio acontece, ou no máximo saiu em uma, duas matérias ali em algum portal de notícia. Então, esse negócio já existe, tem instituições que acabam colocando mais dinheiro na frente, outras não, então existe essa distinção, e tem muita instituição que coloca dinheiro na frente, mas também não tem profissional que entende do assunto, então também dificulta, o cara tem que investir mais ali dentro, porque ele não tem qualificação dentro do time, então ele tem que transformar todo o profissional que ele tem ali de mercado tradicional em profissional de cripto. A gente tem uma facilidade maior nesse sentido, porque os dois aqui, tanto o Eric quanto eu, já viemos de cripto, e a gente tem cara na empresa que está em cripto indiretamente, opera com esse mercado como pessoal de mesa corporativa desde 2016, 2017. Então você tem um grupo de pessoas que está nesse mercado há bastante tempo. Então existe muito menos esse senso de, vou entender o que é, a gente já entende o que é aqui dentro. Então, acho que essa é a principal diferença. Então, aqui é muito mais foco no resultado necessariamente, então precisa colocar, se for fazer essa comparação com o restante do mercado, talvez não tanta alocação e tanto recurso de mercado tradicional no mercado cripto, que a gente já entende um pouco mais como esse negócio funciona em termos de negócio, e já tem negócio desde 2016, 2017, só que também não é um negócio tão difundido. Então, você não fala que, exchange precisa de on e off-ramp desde 2016, 2017, ninguém sabe que as empresas usam banco, assim, até você vê uma
uma notícia, pô, o banco desligou a chavinha lá e tirou o exchange de dentro dele. Então, ali que o pessoal descobriu que pô, beleza, a exchange que eu estou usando tem que usar um banco, tem que usar uma licença bancária, tem que ter alguma coisa ali. Então, a gente está nesse mercado já há bastante tempo, assim, está querendo fazer essa migração. Essa discussão é natural em empresa, assim, é uma discussão sempre bastante difícil. Pô, o que vem antes, o ovo ou a galinha? Veio o resultado primeiro ou vem o budget primeiro? A gente entende que nós, tanto eu como o Eric, conseguimos surfar bem, dado o contexto que a gente tem. Então, do nosso lado, houve até uma pouca pressão de, pô, vou agregar time, porque eu me sinto muito mais confortável com um time pequeno num bear market que eu sei que vai demorar para acontecer. Então, de novo, para talvez destravar ou voltar para um baita lead alto. Pelo menos essa era a nossa premissa lá atrás. Não sei se vai se materializar ou não, mas se provou mais assertiva que alguns outros bancos ali, alguns outros times, principalmente research e digital assets, são os escopos que a gente tem, nem tanto plataforma, mas você tem muito banco que rampou plataforma e teve que mandar a gente embora, teve que fazer corte porque errou o timing. Então esse timing é difícil e quanto maior o banco, isso também beneficia a gente, porque você está falando de um Itaú da vida, um Bradesco, são instituições com 100 mil funcionários. Esse cara, para tomar decisão e se mover, cara, ele vai tomar decisão no início de um bull market, ele vai efetivamente levantar alguma coisa depois que o ciclo terminou. No topo ele terminou. Então, geralmente é assim que funciona para as grandes instituições. E para as menores ela tem mais flexibilidade. Então, pô, eu vou tirar o pé aqui no desenvolvimento, eu vou jogar para depois, eu vou antecipar, eu vou acelerar agora, e isso também gera um valor relevante aqui. Então, eu digo que a gente está bem confortável nesse mercado e acho que teve bastante abertura, exemplo do que foi acontecendo com o time de cripto da Genial ao longo do tempo, que acabou crescendo no sentido de criar uma área digital asset, de você fazer uma apresentação para o cara que se leva, o cara te puxa, fala, pô, vamos criar essa área aqui, então tem uma abertura bastante grande nesse sentido. Eu sinto pouca fricção da forma que eu imaginaria um cara num banco tradicional, lá em, sei lá, 2018, tendo essa fricção, falando, pô, eu quero construir uma área de cripto aqui. Eu sinto que eu estou numa empresa muito mais crypto-friendly do que a média. Cara, a gente tem scouteado e procurado pessoas que estão dentro do mundo cripto, então a gente percebe um pouco desse fenômeno que vocês falaram. E eu e o Estevão acabamos de voltar de uma semana em UK, principalmente em Londres, e, cara, dá para ver o quanto já está engranhado dentro, né, entremeado no meio da gestão, tanto dos bancos tradicionais, grandes prédios de sedes ou filiais de grandes empresas criptos por lá também. Então, é legal ver esse nível de maturidade, né? Ainda que o timing de preço não seja exatamente o melhor agora, mas dá para ver isso passando. E eu queria comentar... fala, Eric, por favor. Não, só ia puxar um outro comentário que foi bacana de... apesar de eu estar em research, eu tenho... enfim, trabalho diretamente com o Bruno, que acabou indo para esse escopo de mais negócios, que é essa abertura que tocar em negócios que estão acontecendo no lado institucional da coisa faz com que você abra o olho para umas coisas que acontecem não por baixo dos panos, porque a intenção não é nem que fosse, simplesmente acontece no back, assim, e, cara, o Brasil tá bem, cara, tá bem mesmo. São umas coisas que não aparecem muito à manchete, assim, mas a parte institucional aqui tá bem forte, cara. Bem forte a gente mesmo. teve algumas conversas específicas que, pra gente, eu acho que tanto pra mim quanto pro Eric, foi meio mind-blowing, assim, a gente falou, cara... O que está acontecendo assim, nesse mercado é muito maior do que a gente imaginava e a gente foi descobrindo isso ao longo do tempo, assim, de falar, pô, esse banco tá, a iniciativa desse cara é o quê? Uma mesa corporativa, o cara botou tanto dinheiro para operar cripto numa mesa proprietária, o cara já tem uma operação de mineração de cripto, tem muita iniciativa, eu estou pincelando algumas que eu já ouvi, cara, então... É muita Eu imagino que essas conversas fizeram vocês aumentarem aí a porcentagem do portfólio de vocês em cripto. Fez consideravelmente. Eu lembro especificamente de um evento, foi um da Chainalysis, eu acho, que foi quando, um pouquinho depois de Luna ali, quando tava aquele clima... Já tinha passado o susto, era só medo, era só tipo, meu Deus, o que tá acontecendo? Aonde vai parar esse buraco, né? Isso, e foi no evento desse que você começa a ver pessoas C-level de diversas instituições falando, que você fala, cara, isso aqui não tem mais volta não, por que eu tô assustado, sabe? Tipo, é daqui pra frente. E aí você pega aquela, tipo, a convicção que você já tinha, ela volta ali e você fala, não, pô, tô certo. Vambora. Bora. Que legal. Ô, gente, e eu vou ter que pedir desculpa pelo trocadilho, eu me esforcei bastante, sabe? Mas é que eu sempre acompanho iniciativas das empresas em metaverso, é um assunto que me interessa muito. E eu vi que vocês lançaram
uma unidade da Genial no metaverso lá da Decentraland. Mas o trocadilho, cara, é que foi genial o fato de que vocês construíram o terreno do lado de onde ficava o escritório do JP Morgan. Então, basicamente, quem foi ver JP Morgan trombou com a unidade da Genial. Já ficou a sacada aí que valeu, né, cara? Eu vi que tinha um assessor ali. Conta mais, cara, da onde veio essa ideia? Rolou, tá rolando, flopou? Como é que foi isso? Ela tá rolando, então continua existindo lá. A ideia veio justamente da gente criar uma iniciativa em metaverso, uma iniciativa digital. A gente teve ali em 2020, 2021, muita empresa criando um braço digital. A maioria dessas iniciativas, então, colocando em palavras para todas essas empresas, é branding, no final das contas. Você gera branding porque você está fazendo uma coisa primeiro do que as outras, você está sendo mais disruptivo, e muitas vezes, por ser um mercado muito novo, você não consegue significar isso em D0. Então, eu lanço, mas eu não consigo significar isso, não vai me trazer tração de venda. Eu tive um papo bem legal sobre marketing, um outro assunto completamente diferente, e é legal trazer o papo que eu tive, porque o cara segmentou de duas formas que eu acho que dá para significar bem aqui. Você tem o marketing performance, você tem o marketing branding. Aqui você está falando de puro branding. Então, eu estou falando de um marketing que não vai converter conta, não vai abrir conta, não vai trazer necessariamente investimento em D0, mas ele vai criar awareness sobre a marca, sobre onde a gente está se posicionando, e quando tiver uma plataforma para vender criptoativo, eu sou o cara que tem um senso maior, já opero esse mercado, já tenho mais conhecimento, já tenho um research, já tenho um curso, já tenho N coisas que eu fui rampando ao longo do tempo que me colocam em um senso de awareness diferente. Então, a percepção é justamente essa. A gente já tinha uma percepção, até eu e o Eric, como mais analista, que essa visão de metaverso que se criou, e a gente até tem contato com algumas empresas que continuam carregando isso, é uma visão não necessariamente flopada, mas eu acho que ela está num momento errado, e você está certo no momento errado, está errado. Puro e simples, mas eu acho que o momento é errado dessa visão do metaverso, não porque a gente não vai migrar para um mundo digital, essa tese faz total sentido e já vem acontecendo, então a quantidade de tempo que a gente gasta efetivamente em ambientes virtuais já cresceu absurdamente, assim, a gente fez no curso que a gente estava gravando até um escalonamento de quanto se passava anteriormente e quanto tem se passado agora em frente a uma tela, assim, então foi uma passagem legal ali do curso que dá esse senso de realmente, estamos indo para o metaverso. Agora, quando é uma tese muito batida e muito dada, geralmente você tem que pressupor que esse negócio ou está muito sobreprecificado, ou que as pessoas estão colocando expectativa demais e o tempo vai demorar mais. É natural isso. Provavelmente é o que a gente está vivendo com inteligência artificial agora. Não sei se eu estou certo ou estou errado, mas potencialmente a gente vai errar o timing, não o quão disruptivo é esse negócio, mas talvez o timing, eu acho que Bruno, muito provável a gente errar. A Gartner explica bem isso, né? O pico das expectativas infladas e depois, né, o slope of, como é que é? Esqueci, mas você tem aquela... O abismo da desilusão, né? Isso, abismo da desilusão. O pico das expectativas infladas e o abismo da desilusão. Mas, cara, que legal. E deixa eu pegar esse seu gatilho, porque eu sou de marketing, né? Inclusive, eu hoje estou com uma empresa de NFT trabalhando, eu fui diretor de marketing deles, agora estou como business advisor, mas pegando esse gancho que você falou do marketing, o que vocês têm feito, já que vocês são o departamento de cripto, o que vocês têm feito de iniciativas de marketing para atrair investidores para o departamento de vocês, para os assets que vocês cuidam, não só o que vocês têm feito, mas o que vocês têm tido de resultado? Então, hoje em dia, Estevão, o foco é muito mais a nível de produto e menos a nível de como eu vou nutrir o meu topo de funil. E aí eu vou te explicar mais ou menos qual foi a significação desde que a gente lançou o Hash 11 lá atrás. Então, o que aconteceu? A gente lançou o Hash 11, era um produto que para a gente tinha muito appeal em termos de venda, porque era um produto de mercado de acesso, então o cara que é nativo de cripto não necessariamente vai comprar aquele produto. Provavelmente não vai comprar, mas ele vai ter uma exposição através daquilo e potencialmente ele nem vai migrar para o mercado tradicional. Deixa eu te contar um negócio. Quando eu comecei a pensar em investir em cripto, minha primeira pensamento foi, vou colocar dinheiro aqui no Hash 11. Aí, quando eu olhei exatamente aquilo que você falou, que 80% era em renda fixa, mas o que eu estou fazendo aqui? E aí eu só aprendi a comprar cripto direto de corretor exatamente porque eu não queria comprar o Hash 11 naquela época. Exatamente, porque geralmente o cara que é nativo cripto ou quer entender mais, ele não vai para produto de mercado de acesso, porque o cara quer ter a autocustódia, ele quer passar pelo processo, apesar desse processo ser mais custoso em termos de tempo, às vezes até taxa, enfim, mas você
quer criar aquele senso e quer entender mais sobre o negócio. Então, até o rabbit hole que a gente fala, quando você entra nesse rabbit hole, você não vai querer ter o produto de mercado de acesso, você quer ter o produto de fato ali na ponta. Então, isso é meio natural. Mas depois disso, que foi quando a gente direcionou o máximo de esforço de venda, e foi principalmente cross-sell, então eu principalmente peguei uma base de mercado tradicional e rolloutei essa base, eu trouxe essa base para investir em cripto. Então, foi principalmente uma tese de cross-sell. Depois a gente precisou ressignificar. Mas eu não tinha produto, eu ainda não tenho produto. Então, meu produto vai ser uma plataforma de negociação, de compra e venda de cripto. Meu produto vai ser um curso, que também acaba sendo até um processo para o cara entrar nessa plataforma, mas não necessariamente topo de funil. Meu produto aí a nível corporativo é tokenização. Então, faltavam produtos. Agora a gente está saindo com esses produtos, provavelmente no ano de 2023. Então, existe pouco esforço no sentido de marketing de performance e a gente também freou um pouco o que seria de awareness, justamente por isso, porque eu não tenho produto e sem produto você não tem para onde agregar. Então, não adianta você chamar o cliente na loja e o cliente entrar e você falar, olha aqui minha vitrine vazia, o que o senhor quer comprar? Exato. Né? Se eu não tenho como agregar um lifetime value, eu não tenho como justificar um CAC. Então lifetime value é o quanto de dinheiro, na verdade, quanto o cliente vai gastar aqui na sua vida útil. Então, esse é o lifetime value do cliente. E o CAC é o custo de aquisição daquele cliente. Se eu não tenho lifetime value, eu não consigo justificar o CAC. Então, é uma coisa que necessariamente eu preciso ter o produto para começar a gerar esteira. A gente tem toda a parte do funil preparada, então, a nível de marketing. Eu tenho um podcast, eu tenho um Telegram, eu tenho uma newsletter, eu capto o lead do meu cliente via essa newsletter e eu estou agregando produto na ponta. E aí, na medida em que essa esteira completa estiver pronta, aí faz sentido rodar. Que eu acho que é até uma coisa que o mercado também errou um pouco a mão. Porque na medida em que você faz um marketing performance ou até de branding aqui, que foi o que muitas empresas tradicionais fizeram num bear market, você tira, primeiro, que você vai aumentar muito seu CAC, você não sabe ainda seu lifetime value, você não sabe quanto você vai agregar de valor, você não tem necessariamente um produto bom, porque você não sabe o que seu cliente está buscando e nem quem é seu cliente, você não sabe se você está fazendo cross-sell de base ou não, você está em mar aberto, dificilmente os outros bancos estão em mar aberto, geralmente é uma tese de cross-sell, porque é muito mais difícil você pegar um cliente que está numa exchange de cripto do que um cliente que já está na sua base, mas usando uma exchange, porque para esse cara que já está na sua base usando uma exchange, você agrega o que tem numa plataforma própria? Praticidade. Para o cara que já está numa exchange, o que você agrega trazendo ele para cá? Cara, dificuldade do cara trazer o ativo para cá, ou às vezes ele vai ter que passar por um processo de KYC, abrir conta e etc., que talvez vai ser uma fricção maior para esse cara. Então, justamente significando esse negócio, muitos outros bancos podem ter feito errado, ou outras instituições podem ter feito errado, colocando muito mais dinheiro em awareness e marketing performance em um momento de mercado ruim com um produto que eles ainda não entendiam. Então, de novo, não é muito a nossa percepção sobre como esse fluxo deve acontecer. A gente está tendo produto agora. Então, nosso foco é ter produto. Depois do produto, a gente foca na esteira. Pô, legal, hein, cara? E me fala uma coisa, pessoal. Como é que é o perfil do investidor em cripto da Genial? Por que esse cara investe em cripto? Ele já queria e ele encontrou a Genial? Ele já era cliente da Genial e aí ele foi compelido e recomendado a investir? Desde, de repente, aquele que tem só uma alocação pequenininha ou até um cara que tem uma alocação, não sei, 100% ou 150% em cripto, coisa assim. Qual que é o tipo de percentual que vocês veem quando o cara tá pesado em cripto? Isso representa quanto do portfólio dele? Assim? Dá uma ideia do perfil de cliente pra gente. Cara, pesado eu diria que entre 5% e 10%. Esse é o cara que tá pesado em cripto. Um cliente tradicional, né? Para um cliente tradicional. Isso, eu acho que o cara... devia ser 10% lá atrás, agora deve ser uns 3%, né? Então tem que colocar esse comparável aqui. Eu não sei exatamente como essa base evoluiu. O 10 virou 3, né? O 10 virou 3, porque o mercado mega volátil, assim. Vale ressaltar também o motivo de pessoas, no geral, entrarem em cripto, né? Uma vez que você tem a possibilidade de fazer isso via mercado tradicional, os motivos para você entrar continuam sendo os mesmos. Então, eu falo por mim, cara, que todo mundo tem um pouco disso. Tipo, o mercado cripto tem aquele quê de caralho, tá difícil. Subversão.
subversão, de mistério, de nossa, o que eu estou mexendo, pô, retornos, cara, o que Não, que e é tem isso o lado aqui? anarquista, é o cara que quer quebrar o sistema tradicional, tem um pouco dessa coisa contra os bancos, né? É que esse ponto específico aí não entraria na pessoa que está investindo via ETF, né? Aí, tipo, não casa tanto. Mas os motivos para você se interessar por criptos são globais. Tipo, não importa muito idade ou... Enfim, deve dar para traçar um padrão de quem investe em cripto. Mas pela Genial está atuando no Brasil inteiro e meio que tem investidores de todas as áreas, não tem, tipo... Talvez em porcentagem de alocação mude o perfil da pessoa, só que você não consegue segmentar certinho, tipo, não, por que tal pessoa está investindo ou a outra não tá, tal. Até porque o Hash11 é o segundo maior ETF da bolsa, então, cara, você tem... Eu não sei falar em números de investidores, mas, cara... Não sabia disso. O que eu acho que vale colocar até é que qual que foi a principal razão lá atrás para investidores de mercado tradicional? Então, a base é de mercado tradicional, tá? Não é uma base de cripto, primeira coisa que é importante destacar. A base é a base tradicional da Genial. Então, se você pega perfil de investidor de mercado tradicional, o cara que muitas vezes gosta de apostar, gosta de um certo grau de risco, às vezes o cara que gosta até de day trade, não vai operar necessariamente day trade com cripto, mas vai operar talvez uma operação de curto prazo ou vai querer manter aquele ativo na carteira. Então, tem bastante desse negócio do cara que quer fazer uma alocação específica em cripto ou que é mais apostador. Eu não acho que ninguém que fez essa alocação em cripto olhava para curto prazo, mesmo que fosse um investidor com perfil um pouco mais curto prazista. Então, não foi muito o que foi até comprado pelos investidores. A ideia deles não era essencialmente essa, mas era um produto que agregava um certo grau de risco superior a um risco tradicional, com um potencial de retorno também maior. Então, o mote era que você ia colocar pouco recurso e esse negócio eventualmente ia se tornar em bastante coisa. Quase como você comprar uma opção. Eu compro uma opção de que aquele ativo vai valorizar muito porque ele é avesso ao mercado tradicional. E tinha essa tese e tinha uma outra tese de descorrelação muito grande, que até se provou um pouco diferente nesse último ano, que é uma coisa diferente do que a gente já viu, porque o macro trouxe o mercado tradicional para baixo junto com o cripto, que era uma coisa que a gente não via há muito tempo. Mas no longo prazo você tem dois ativos que são descorrelacionados. Eu acho que isso é muito mais pontual de momento do mercado do que um negócio estrutural. Então você tem essas duas teses. Por que a alocação é pequena? Então você pega, no máximo um cara que está mega pesado é 10%. A gente não queria vender 10% para o cara. Geralmente o argumento de venda de mercado tradicional é: eu vou vender pouco, porque esse negócio é uma call que pode valorizar muito dentro do seu portfólio. Então a meta é 1%, no máximo 5%. Assim, geralmente é o que se coloca como alocação ideal para um cara de mercado tradicional, até perfil de risco, porque o perfil de risco arrojado é um cara que, na nossa percepção, teria 5% de cripto, não 30% de cripto. O que você vê em cara que compra NFT ou coloca muito disso no portfólio é um perfil de risco totalmente incompatível até com o mercado tradicional. O cara não quer comprar isso. Ele compraria muito mais investimento em startup na física do que alocaria numa determinada ação. Então, você vê um perfil de risco muito diferente. Então, para esse perfil de risco de mercado tradicional é isso, é um cara que aloca de 1 a 5%. Obviamente, você teve uma desvalorização no mercado muito grande, e eu sempre falei isso, desde a época de Mercúrios, lá atrás, assim, é um mar de rosas quando as coisas estão indo a favor da tese que você vende. Todo mundo é inteligente quando o mercado está subindo, né? Exato. Todo mundo é inteligente quando o mercado está subindo, e é um mar de rosas quando você tem essa maré, esse vento ao seu favor. E mesmo que seja um investimento de longo prazo, e você diga para o investidor que é um investimento de longo prazo, não tem como ele não se preocupar quando esse investimento dá uma volta como a que aconteceu. Para mim, para o Eric, é muito mais normal esse negócio, porque a gente já passou por ciclo de 2017, já passou por ciclo ali em 2020, quando teve o Corona Crash, depois voltou tudo. Então, a gente já viveu alguns ciclos de mercado que para a gente traz uma percepção de calma muito maior. Eu prefiro alocar na baixa, inclusive, aumentar minha participação em cripto na baixa, aproveitando o momento de baixa, mas o investidor de mercado tradicional não necessariamente vai pensar assim, principalmente por ser um ativo que ele não conhece. Então é literalmente buy and hold, segura, e esse negócio no futuro vai agregar valor dentro do seu portfólio. Então é muito mais a tese que o nosso investidor compra. Então, no todo, a gente ainda tem uma base com uma penetração muito alta, assim, com churn controlado, se é que a gente pode dizer assim,
dado o que aconteceu no mercado cripto. Assim, por uma queda tamanha no mercado como a que aconteceu no último ciclo, a gente tem uma base de investidor bastante resiliente e ainda bastante alocada. Acho que muito se volta ao motivo do porquê a pessoa comprou. Se você conseguiu estruturar isso bem no cliente, do tipo, você entende por que você está comprando isso aqui, é muito mais fácil você segurar ele em momentos de baixa do que se for algum motivo mais pífio, né? Que seja... é o que o pessoal de fundo chama de passivo educado. Se tem uma coisa no mercado que quebra a funda, quando o mercado está em baixa, a culpa não é tua que o mercado está em baixa, porque o investidor olha pouco para benchmark, então que é o comparável que o fundo tenta bater, ele olha muito mais para o mercado em si. Então, quando o mercado está em baixa, geralmente você tem uma saída de recurso de fundo muito grande. O que quebra fundo, geralmente, é essa saída de recurso muito grande, porque a taxa de administração que está no fundo não banca a estrutura que o fundo ainda tem. Então, isso mata fundo. Para fundo ativo, geralmente o pessoal fala isso. Fala, tem um passivo educado. Para fundo passivo, é a mesma coisa, só que o NCI, ele busca seguir um benchmark, porque é um ETF, não é um fundo ativo, fundo aberto ativo. Então, é um pouco diferente essa estrutura. Mas a tese é mais ou menos a mesma. Se você educa bem o seu passivo, então a gente foi o coordenador de oferta, a gente foi coordenador líder da oferta, mas você teve outros bancos no sindicato da distribuição do Hash 11, a gente foi o que mais distribuiu. A gente é o que mais soube educar a base, na minha percepção. Então, tinha time de research engajado, que soube ensinar o que era aquele ativo, que fez relatório, que fez conteúdo, que fez podcast, Isso educa passivo. E educando passivo, você faz o cara entender o valor daquele negócio, mesmo que no curto prazo caia. Então, esse é o grande diferencial competitivo. Se for colocar dentro da base, por que na Genial você teve mais oferta de produto de cripto do que outros bancos? Por que distribuiu mais? Educação. Então, é um trabalho que a gente construiu a 4 mãos ali no Research, que teve abertura para fazer do C-Level, que a gente pegou a distribuição daqueles ativos e agregou valor para o nosso investidor, educou o investidor, educou a nossa área de vendas e hoje em dia colheu o fruto para esse negócio. Então, acho que no todo é mais ou menos essa visão. Bruno, uma coisa... Desculpa, só para terminar, é a segunda vez que interrompo, perdão, Estevão. Mas não tem problema não, se você é o convidado, você está aqui para falar. Não, é que vem da questão de reafirmação de convicção, né? Porque uma outra frase boa é que todo mundo se declara investidor arrojado até vir a queda, né? Todo mundo é arrojado até ver cair. E isso acontece, acho que aconteceu meio que com todo mundo que tem, tipo, no meu caso, eu tenho 50% da minha carteira em cripto. E eu só tenho isso porque eu literalmente trabalho com isso. Isso é arrojado. Não, é que a outra metade está bem tranquila aqui. Eu fiz algumas movimentações, mas isso não vem muito ao caso. A outra metade está tranquilo, está em ação da Tesla. Mas, eu acho que não, eu sei do portfólio dele. É bem chato, inclusive. Cara, não tem segredo. Eu botei meu extremo risco. Risco eu tô correndo em cripto e a outra metade tá em tesouro direto, cara. É isso. Bom, tá compensado. Eu tento compensar um pouco. Era mais chato antes, hein? Agora tá mais arrojado. Mas, enfim, o número de vezes que você passou por reafirmação de convicção. Então, tipo, eu entrei em 2017. Cara, quando eu vi caindo, eu tive cabeça o suficiente... não foi a melhor cabeça do mundo, só que foi cabeça suficiente para falar, tá, eu não vou sair do mercado, só que isso aqui não tá me fazendo bem, eu vou parar de olhar e esquecer. Beleza, isso se pagou lá na frente, né? Isso foi bom para mim. E aí, mais um ciclo, mais uma queda agora. Falei, cara, eu já vi isso antes, tipo, você já tá um pouco mais tranquilo. Você vê as movimentações institucionais e fala, cara, tem gente grande aqui, é diferente da última vez. Então, a tua cabeça vai se formando de uma forma... Independente da pessoa que seja, cara, cripto tem uma volatilidade que não é normal para quem nunca viu isso antes. Por mais que você fale ser arrojado, não sei o quê, irmão, você tá vendo o teu portfólio caindo 60%, 70%, tipo, beleza. Dói. E se é a primeira vez que tá acontecendo, a chance de você fazer cagada é muito grande. E aí que entra a questão educacional. Você fala, cara, você sabe por que você comprou aquilo lá antes? Faz sentido? Fazia sentido? Fazia. Faz sentido agora ainda? Maravilha. Então você tem tua resposta, cara. Não precisa sair. Não faz mais sentido? A melhor coisa que você tem que fazer é vender. Porque não vai fazer bem pra tua cabeça, entendeu? E aí nível de exposição, tudo isso influencia, né? O importante é que você durma bem. É só isso. Legal. Pronto, eu tenho conversado com algumas pessoas... inclusive, que a gente traz aqui, eu sempre falo que toda vez que vem alguém no mercado tradicional, eu faço essa pergunta do perfil do investidor.
E o que se eu puder resumir de várias opiniões que eu peguei o cara que entende de verdade de cripto, ele tá indo botar em cripto direto. O cara que está investindo em cripto pelo mercado tradicional, ele tem duas coisas. Ele entende um pouco, ele quer a pimenta no portfólio dele, né? E ele quer não estar por fora para não ser chamado de idiota se o negócio explodir e ele não tinha nada. Tipo, todo mundo falar, te falei, né? E eu quero falar, não, vou deixar ali meu 1, 2, 3%, porque se explodir, eu ganhei nessa subida. Mas deixa eu pegar agora com vocês, pra gente encerrar o episódio, porque esse é um episódio, cara, tá tão legal a conversa, que a gente já super estourou o padrão do tempo, mas tá valendo muito as respostas que vocês estão trazendo pra gente. E aí agora eu quero fechar com uma pergunta para vocês dois, que é, o que vocês estão olhando, agora esquece o 2023, né, ali, médio e longo prazo para esse mercado de cripto, mas principalmente o impacto que isso vai causar, o que vocês seja lá o que vocês estão enxergando, qual é o impacto que isso vai causar para o mercado financeiro tradicional? Se for para o lado onde vocês estão acreditando, como que o mercado financeiro vai ser impactado? Essa é a minha pergunta. Vamos começar com você, Eric. Aí só para responder em linha com o que você está perguntando, você diz cripto, digital assets como um todo, enfim. Blockchain, tudo. Vamos botar na conversa blockchain, né? Tá. Os assets envolvendo blockchain. Tá, eu vou começar de baixo para cima, então, tipo, o que eu tô vendo, questão micro, né? O que eu tô olhando para cripto, até questão de tese, de investimentos. Médio prazo, longo prazo, cara, qualquer coisa pode acontecer, tá? Eu vou falar médio prazo aqui, próximos 2, 3 anos, que em cripto já é um longo prazo absurdo isso. Eu tô olhando bastante a questão de ecossistema Ethereum, tá? Só deixando claro, isso aqui é o ecossistema que eu tô mais bullish, então eu não acabo tendo como ficar de fora das camadas de escalabilidade nas segundas camadas, só que isso é meio padrão, acho que o próximo ciclo agora vai ser ditado por elas, só que a parte de liquid staking é um negócio que eu acho bastante interessante, então o Lido, Rocket Pool, Frax são as 3 maiores, e a parte de restaking, que já começa a abrir umas oportunidades bizarras, assim, então tem que ver novas aberturas que esse novo mercado vai dar. Então, para quem quiser saber mais, pode pesquisar sobre Eigenlayer, ou, enfim, Eigen, escreve E-I-N-E-I-G-E-N, né? Eigen Layer. Cara, que é meio mind-blowing, assim, das coisas que você consegue fazer. E num baita de um resumão, é basicamente você usar o seu Ethereum, no caso, que já está em staking, e restakear ele em outro protocolo, para fazer a validação desse outro protocolo. Você vai estar agregando camadas de risco ali em cima do teu Ethereum. Aquela coisa maravilhosa que quando despenca tudo. Não, então, tem que fazer um pouco mais dessa análise para ver como funcionaria, mas você está sujeito ao slashing, né? Então não despencaria tudo de uma vez, porque uma vez que começa a acontecer uma besteira, você vai perder teu Ethereum de qualquer jeito. Mas enfim, é um protocolo que eu acho que vale bastante olhar, e setores eu deixaria liquid staking, restaking e jogos, né, que eu não posso deixar meu background de lado aí. Jogos eu acredito fortemente que vão ser a porta de entrada para o onboarding geral de pessoas, uma vez que o mobile esteja melhor desenvolvido. Jogos vão ser essa porta de entrada. Aí, você puxou para mercado financeiro, mas eu quero usar esse gancho de jogos aqui para puxar de mercado de entretenimento, né, porque eu acho que a blockchain, ela consegue fugir só da parte financeira. Então, a questão de NFTs, ou enfim, toda a possibilidade que tokens fornecem, fica um pouco maçante falar disso, mas propriedade digital, beleza, isso aí todo mundo está meio cansado de saber. Isso tudo abre margem, cara, desde entretenimento como jogos até entretenimento como, cara, tiqueterias que estão surgindo agora. Então, Ticketmaster, inclusive, acabou de abrir para você, vai ter lá o gated, né? Para você só poder comprar se tiver o NFT, né? Ticketmaster é a que tá com a Avenged Sevenfold por trás, né? A banda de metal. E é só o maior vendedor de ticket, praticamente o único vendedor de ticket dos Estados Unidos, né? Cara, eu ia falar, vocês vão ouvir falar muito de blockchain? Não, mas quando der certo, porque quando dominar tudo, vocês não vão ouvir falar nada de blockchain, mas vocês vão estar usando blockchain pra caramba. Da minha parte mais generalista é isso. Agora já na parte macro,
que aí o Bruno fala bastante, mas a parte financeira, né, macro de digital assets como um todo, o mercado financeiro está olhando para isso, tá? A gente no Brasil aqui é uma das instituições que está vendo blockchain. Todas as outras a gente pode afirmar com certeza absoluta que também estão, não só no Brasil como no mundo inteiro. Então, o que não falta é notícia de JP, de Morgan, tudo já envolvido nesse meio. O que vai acontecer o mundo vai criar uma infraestrutura de blockchain para que ele continue funcionando da forma como é. Só que essa infraestrutura blockchain que vai estar ali por trás vai ser uma portinha de entrada para que outras pessoas descubram o mundo que existe ali por trás. E funcionando da forma como é, assim, muita coisa vai mudar, tá? Mas o que eu quero dizer é que, assim, não é mais porque ou menos criar... o que está acontecendo agora com o CBDC brasileiro, que está sendo uma estrutura de blockchain que isso. Ninguém vai ver e que está ajudando a fazer settlement bancário, né? Isso, ninguém vai nem saber os nomes, né? Isso. Mas está lá ajudando. O que eu quis dizer por o mundo vai continuar do jeito que é que assim, não é porque a CBDC brasileira vai estar numa rede compatível com o EVM, posso sacar para minha MetaMask e negociar BRL na Uniswap, vai ser numa rede para o usuário final, não vai mudar absolutamente nada, tá? Tua forma de utilização ali vai ser muito parecida com o Pix ainda. Muda a nível de infra mesmo. Só que essa infra vai ser blockchain e vai ter que ser construída pelo mundo inteiro. Então, essa vai ser a mudança de porta de entrada ali, que novas criações, novos empreendedores, né, vão conseguir usar porque já vai estar pronto. Então, acho que de minha deixa aí, acho que é isso aí, e a gente vai ver essa mudança nos próximos 3, 4 anos. Deixa eu puxar o gancho. Eu acho que aqui você, na verdade, eu tenho uma opinião bem polêmica sobre como o blockchain e cripto agrega mercado tradicional, porque a visão libertária de cripto eu acho que não agrega mercado tradicional. Eu vou usar uma síntese pela qual eu consiga me explicar. Então, o mercado tradicional ele é construído em cima de alavancagem. Você tem um mercado tradicional que você tem os depósitos bancários, o que você deixa no seu saldo em conta corrente, o banco pega aquilo, reempresta, o cara que pegou dinheiro aloca de novo no banco, uma parte daquele dinheiro que você deixa depositado precisa ser depositado no Banco Central, que é o compulsório, e aí você limita a alavancagem da economia. Mas, em síntese, com R$10 o banco consegue operar com R$40, R$50. Então, o banco, através de crédito, fomenta a economia. Qual que é o problema de blockchain da forma que ela é? Você não sabe quem é o cara que está do outro lado tomando crédito. Você tem uma carteira. E aí você tem um nível de risco muito elevado no crédito que você está dando, porque você não sabe quem é a contraparte, e a chance da contraparte dar um golpe é tremenda. Existe uma teoria de que você vai conseguir, em algum momento, dar crédito para uma carteira, porque aquela carteira vai ter um score, mas o cara pode muito bem utilizar aquele score para ficar com um bom score e uma hora roubar, e aí ser um Bruno, zero knowledge em tese está aí para ajudar a gente a fazer isso, né? Exato, mas a grande questão é que eu acho que o multiplicador bancário vai ser muito difícil da gente replicar, e além do que você vai precisar de jurisdições nesse nível libertário de cripto. Acho que cripto continua com a sua função paralela ao mercado tradicional, só que o mercado tradicional vai incorporar muito da infraestrutura. Então, se você perguntar em que nível cripto ou blockchain podem agregar em mercado tradicional, infra. Então, quando você fala, por exemplo, desse negócio de real digital, o que o real digital faz? A ideia do real digital é possibilitar que você tenha um novo sistema de pagamento que funcione via blockchain. E o que você permite? Que, dado um depósito em um contrato inteligente de reais, você troque esse negócio por um outro ativo financeiro na outra ponta. Quem faz isso hoje em dia? São as depositárias centrais, são as corretoras, os escrituradores precisam controlar essa mudança de titularidade. Então, você tem N agentes financeiros fazendo o que a gente chama de infraestrutura de DVP. Então, você faz o Delivery versus Payment. Só que isso vai mudar. Se você tiver um EVM, você tem um smart contract fazendo isso. Se você tem um smart contract, você tem um ganho de eficiência por uma desintermediação muito grande. Então, a palavra-chave aqui, as palavras são infraestrutura e desintermediação. A nível de gestão, isso é muito forte, porque eu consigo fazer um... Mas aí desintermediação é onde bate no sistema financeiro, em tese, que é o intermediador, ou eu estou pensando errado? Bate no sistema financeiro, mas bate para alguns agentes. Então, você tem que saber significar esse negócio. Então, quando você fala de depositária central, você pode levantar a pergunta, B3 vai morrer? Não sei, porque a B3 não é simplesmente a depositária, ela não faz só a custódia do ativo ali dentro, ela não faz o controle de titularidade, ela faz a clearing.
Clearing é o que tem mais valor ali dentro. O que é esse negócio? É o controle de risco de contraparte. Eu alavanco uma posição e deixo um outro ativo de garantia. Isso continua com a criptoeconomia. E isso é a dor da criptoeconomia. A alavancagem. É só o que você vê o que aconteceu com lending, com protocolos de empréstimo em cripto. E esse negócio era para ser sobrecolateralizado, nem era para assumir risco. E exchanges também, que pegaram capital de cliente e acabaram gerando um multiplicador bancário sem ser reguladas ali, você vê o que aconteceu. Então, você tem a necessidade de clearing. E clearing é o que grande parte das instituições financeiras continuam fazendo. Mas você tem uma parte do preço que ainda é controle de titularidade e processos ineficientes. E esse preço tende a diminuir. Então, vai ser mais acesso para os investidores a um preço mais barato, a uma infraestrutura mais fluida que vai fazer o mercado crescer. Eu não acho que o mercado financeiro como um todo ou os players vão perder com isso. Eu acho que eles vão ganhar com isso. Hoje em dia, meu investidor espera algumas horas para liquidar um ativo de renda fixa. Como é que eu espero que eu vou ganhar mais investidores com 4 horas de espera para liquidar um ativo de renda fixa? Eu acho que eu vou ganhar mais investidores na medida em que esse cara liquide na hora, na medida em que ele tenha uma interface mais barata, mais prática, mais fácil de utilizar. E para mim vai ser mais fácil, porque eu vou ter uma solução melhor para esse cara. Porque eu vou me preocupar menos com a infraestrutura e vou me preocupar mais com a UX, a interface, porque a infraestrutura vai ser geral para o mercado todo, via uma blockchain que vai ter uma liquidação automática. Então, eu não vejo prejuízo para os players tradicionais. Eu só vejo o risco de players tradicionais não saberem observar a mudança e aproveitá-la da forma certa. Então, quem souber aproveitar vai até tirar benefício, né? Eu acho que os players que souberem aproveitar vão ter mais ganho, vão ter uma eficiência melhor e vão conseguir mais cliente. E a lógica disso é a mesma de sempre. Empresa que não sabe se mexer morre e a que se mexe cresce, né? E aí isso é igual a evolução no meio natural, é evolução no meio corporativo. Se você não consegue evoluir, tem que morrer. Exatamente. Então é um processo de seleção quase que adversa aqui. Você vai ter uma disrupção, ela vai existir, não tem como você fugir. Eu acho que ela é benéfica para o investidor. Se é benéfica para o investidor, legal, é benéfica para a infraestrutura, para o ecossistema como um todo. Cara, quero agradecer demais vocês dois. O papo foi incrível. Tanto que a gente, cara, acho que vai ser o maior episódio que a gente fez esse ano inteiro, porque realmente o papo foi muito bom. O que vocês trouxeram de conhecimento foi excelente. Tenho certeza que você que está aqui assistindo até agora está concordando com a gente, porque esse episódio foi realmente muito bom. Inclusive, espero trazer vocês em breve de novo para trazer mais conhecimento aqui para a gente. Mas acho que eu quero agradecer, acima de tudo, você que está aqui até o final com a gente assistindo. Então, se você acreditou que tem alguma coisa nesse episódio que tenha outra pessoa que deve saber, manda o episódio para a pessoa assistir. Lembra de curtir o episódio, assinar o canal e a gente se vê, lógico, no próximo episódio do Contos do Cripto.